Qual é o momento de constrangimento que você experimentou em sua vida que ainda o assombra quando você pensa sobre isso? Eu era um estudante do ensino médio bastante gordo no Dia dos Namorados. A escola distribuía alguns doces com uma cartinha que você podia comprar na hora do almoço e que seria entregue na sala de aula para sua cara metade no Dia dos Namorados. Era um ponto baixo em todos os anos para mim quando criança. Nunca recebi nada e nunca esperei nada. Mas na sétima série mais ou menos a professora me deu uma carta da garota mais bonita e popular da classe. Era uma carta de amor de parágrafo. Eu não podia acreditar, eu estava exultante. Até que a professora percebeu que era para o garoto mais popular que por acaso tinha o mesmo primeiro nome que eu. Eu tive que entregá-lo a ela e voltar para o meu lugar sem nada. Ainda penso naquela época e tenho vontade de vomitar. Mamãe decidiu que queria repintar meu quarto no ensino fundamental. Minha cama estava encostada na parede, então teve que ser afastada um pouco para pintar. Ao afastar a cama, ela descobriu pelo menos 100 meias crocantes que eu havia esquecido ao longo dos anos e que havia enfiado entre a cama e a parede para que ela não as encontrasse. O olhar de desgosto em seu rosto ainda me assombra. A mesma história para mim, mas substitua a mamãe pintando seu quarto por várias garotas olhando debaixo da minha cama na primeira festa em casa que dei. Ninguém mais vinha às minhas festas depois disso. Recusei um provável trio porque estava com diarreia, fiz uma apresentação na faculdade mas não fui bem porque algumas pessoas ficaram rindo o tempo todo. Depois de terminar, minha professora me disse que minha braguilha estava aberta o tempo todo. Quando eu tinha cerca de 12 anos, meu pai convidou um cliente para jantar. No meio do jantar senti um trovão apocalíptico caminhando em direção à liberdade. Então pedi licença com urgência e corri escada acima para o banheiro. Nosso banheiro ficava no topo da escada e a escada ficava quase de frente para a porta do banheiro, que deixei aberta na pressa. Ainda não sei por que fiz isso. Mas depois que tudo ficou claro lá embaixo, decidi me sentar no vaso sanitário e fazer minha salsicha de helicóptero. Eu só recentemente pensei que poderia fazer isso, e acho que imaginei fazer isso em vez de voltar para jantar. Escusado será dizer que de repente acho que ouvi passos subindo as escadas. Meu primeiro instinto é amassar meu lixo de volta nas calças e agir como se estivesse lavando as mãos. Mas não cheguei tão longe porque meu cérebro desprezível achou melhor tentar fechar a porta. Durante aquele momento de indecisão, o topo brilhante da careca deste cliente apareceu. Tudo aconteceu em câmera lenta, o som de sua chegada iminente. Minha indecisão sobre como cobrir o que diabos eu estava fazendo. Sua cabeça emergindo da beira da escada e ele olhando diretamente para meu amigo ainda girando. Ele apenas parou por um segundo e se virou. Eu não olhei para ele pelo resto do jantar. Tenho uma grande queda por um cara no colégio. Fui para a casa dele para uma fogueira com o resto dos meus amigos. Dei-lhe um abraço de despedida. Me virei para sair e depois de dar 2 passos bati com a cabeça num galho de árvore e caí. Eu sou estranha pra caramba. Na terceira série espirrei e peidei ao mesmo tempo. 15 anos depois e ainda me assombra. Eu tinha uns 15 anos, embebedando-me com alguns amigos ao ar livre, fui fazer xixi atrás de um arbusto. Baixei a calça e me agachei, mas no meio do xixi percebi que estava fazendo xixi na calça jeans. Eles estavam encharcados e claro, eu não tinha nenhuma outra roupa comigo. Meu cérebro adolescente e bêbado decidiu que era melhor voltar para casa sem contar a ninguém, deixar todas as minhas coisas para trás e caminhar por mais de meia hora cheirando a urina. Eu realmente não me lembro qual explicação eu dei aos meus amigos depois. Ensino médio. Nos pediram para usar palavras isoladas no papel para nos descrever. Pesquisei sinônimos para estranho e fiquei bicha. Não sabia o que isso significava, mas todos os meus colegas sabiam. Não consegui convencer ninguém de que era hétero pelo resto dos meus dias de escola. Nunca tive um encontro. Não é algo que eu fiz. Mas na escola primária costumávamos ter assembleias todas as segundas-feiras para toda a escola. E porque minha escola era uma escola pública e não particularmente rica, não tínhamos um salão, então todos nós tivemos que pegar nossas cadeiras e levá-las para uma grande área protegida que tínhamos. E cerca de 20 minutos depois do início da assembleia chega uma criança do jardim de infância. A diretora interrompe seu anúncio e pergunta ao garoto por que ele está atrasado. Na frente de toda a escola esse garoto grita: "Eu fiz um grande cocô." Todos riram menos o garoto. Eu estava no saguão de uma pousada na Tailândia esperando nosso carro vir nos buscar. O gerente era uma senhora minúscula que estava conosco e ela tinha sido tão amável conosco durante a nossa estadia. Ela falava muito pouco inglês, mas quando o carro parou ela levantou os braços para mim enquanto eu me levantava e presumi que ela queria um abraço meu. Então obedeci, embora lembrasse que era falta de educação abraçar um tailandês. Acontece que ela estava gesticulando para eu puxar o cordão do ventilador de teto para ligar o ventilador
cantor porque ela não conseguia alcançá-lo e eu era alto. Rapaz, eu tenho alguns anos atrás eu era um bom amigo do vocalista de uma banda indie de renome internacional. Não digo quem, pois não quero que eles descubram isso. Tivemos um desentendimento. Alguns meses depois, o próximo álbum dele saiu com uma música muito suspeita que rasgou linhas de e-mails que esse cantor me enviou e parecia tirar sarro de mim. Depois de 2 anos sem falar e resmungando sobre essa música horrível, enviei a eles um e-mail bêbado abusando veementemente deles por escreverem uma música tão desagradável sobre mim. A resposta deles: isso era sobre minha ex-namorada. Não tenho ideia de como você pensaria que era sobre você. Fiquei tão mortificado que não respondi e nunca contei a ninguém. Quando meu chefe me convidou para um grande e importante jantar de negócios, como sou francês, ele me pediu para abrir a garrafa de vinho, mas eu falhei. Minha pele foi para 20% a 250% de umidade em 15 segundos. Tive uma banca de exame oral quando estava na Marinha, durante a qual congelei completamente e esqueci quase tudo o que sabia sobre o que estava sendo examinado. Eu mal conseguia formar uma sequência coerente de palavras. 3 horas de mim apenas sentado lá como um idiota, enquanto meu capitão e mais 2 de meus oficiais superiores apenas me faziam perguntas que eu não conseguia responder enquanto olhavam para mim como se eu fosse o homem mais estúpido vivo. Foi excruciante. O fracasso mais espetacular de toda a minha vida. Passei meses me preparando e parecia que não tinha feito nenhum trabalho para isso. Basta dizer que meu desempenho foi tão ruim que fui acarpetado e não tive uma segunda chance. Não faço ideia do que aconteceu comigo. Eu poderia responder a maioria das perguntas agora, sem suor. Acabei deixando a Marinha logo depois disso. Isso foi há cerca de 6 anos. Eu não poderia me importar menos em não estar mais na Marinha. Foi a escolha certa para mim e estou mais do que feliz com o que faço agora. Mas uau, só de pensar naquela entrevista é o suficiente para fazer minha pele arrepiar. Histórico. Fui torto por praticamente toda a minha turma no ensino fundamental e tinha uma queda por um garoto popular que me tratava como lixo. Em nossa excursão da 6ª série, estávamos todos sentados almoçando e alguém o desafiou a me beijar. Ele começa a vir em minha direção e todo mundo está rindo e cantando como se isso fosse a coisa mais hilária de todas. Peguei minha mochila e corri. Minha mochila não estava fechada. Todas as minhas coisas voaram. Eu tive que me virar e voltar para pegar minhas fitas cassete, o Walkman e outras coisas enquanto todo mundo apenas ria. Eu tinha 13 anos em uma festa familiar de uma amiga. Todas as crianças estavam no 2º andar. Estávamos todos dançando e tentando fazer uns aos outros rir. Decidi ficar de 4 e fingir que me batia, me perguntando por que ninguém estava rindo de mim. Então tentei com mais força. Todo mundo me deu um olhar estranho. Eu me virei e vi o pai dela, que por acaso é um ministro. Ele estava parado olhando para mim. Ele não disse nada, apenas se virou e desceu as escadas. 19 anos depois, ainda me assombra. Eu tive uma grande birra no jardim de infância porque era dia de cachorro-quente comprido e eu tinha um almoço embalado. A birra foi tão grande que minha mãe veio na escola com o dinheiro da merenda para eu comprar um cachorro-quente, o que prontamente me causou uma das piores intoxicações alimentares da minha vida. Eu tinha 14 anos e estava em um jogo de basquete e comprei uma rifa para ganhar a tacada de $10.000 no meio da quadra no intervalo. Meu número foi sorteado e lembro-me de tentar fazer meu pai fazer isso por mim, mas ele me pressionou a ir, com milhares de pessoas me assistindo na plateia e X quantidade de pessoas de casa. Dei a tacada de meia quadra e arremessei cerca de 3 metros para a esquerda e 1,5 metro acima da tabela. Foi a caminhada mais longa da história, o mundo de volta nas arquibancadas e nos assentos onde meu pai estava rindo loucamente de mim. Esconde-esconde durante uma festa de família. Eu com 12 anos decidi me esconder na banheira. Fechei as portas do chuveiro e esperei. Ninguém me encontrou, mas em 2-3 minutos minha tia veio fazer xixi. Ela não me notou. Fiquei muito tempo quieto. O som de sua urina escorrendo ainda me assombra. Saí em uma viagem escolar com um monte de gente para participar de um concurso de arte. Foi uma semana longa e eu esperei um pouco por isso. Preciso começar esta história com o fato de que sou alguém que raramente chora. Não costumo ser muito emotivo com coisas triviais. Cheguei ao local e descobri de repente que queria ir para casa. Eu não estava interessado no que estávamos fazendo. A acomodação era péssima e etc. Para meu constrangimento sem fim, comecei a chorar um dia e eu não conseguia parar de chorar. Lembro-me de ter ficado perplexa com o súbito início das lágrimas e não ter conseguido contê-las. A única professora estava incrivelmente preocupada. Ela estava convencida de que algo terrível havia acontecido e que eu estava guardando para mim. A razão estúpida e esfarrapada era que eu simplesmente não queria estar lá.
De alguma forma, anos sem chorar muito por nada explodiram e eu chorei periodicamente por 2 dias. Minha mãe me ligou e algo que ela disse me fez parar. Depois disso eu me diverti. Ainda estou meio perplexo com o que foi tudo aquilo e me encolho toda vez que me lembro disso. Por outro lado, esse incidente foi a última vez que chorei de que me lembro. Ainda mais embaraçoso, eu tinha 15 anos quando tudo isso aconteceu, não 10 como você pode pensar. Tenho 20 anos agora. Estremeço ao pensar em qual incidente aleatório pode levar ao meu próximo festival de lágrimas. Gostou dos relatos? Então deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal para mais relatos e clique no vídeo que vai aparecer agora.